Eu podia falar Felipe Souza, mas eu vou utilizar Trunfão, né? Porque eu já conheço há muitos anos, joguei junto, apesar de ser mais novo. Mas é uma pessoa muito especial que o Bruninho, apresentador, vai falar um pouco mais sobre a história dele, o currículo. Mas, Trunfão, já que você está aqui, eu tenho o prazer de estar falando com um dos melhores advogados do esporte no Brasil hoje, que é meu amigo. É, a gente tem um público, mas tem algumas coisas de contratos e jovens jogadores, quando estão já indo para um clube, mudando um pouco daquela situação de amador para profissional, que ficam muito no ar. Quando eu saí de casa com 16 anos, eu fiz já meus primeiros contratos. Tive a sorte de ter um pai que sabia entender todos esses processos, mas eu queria que você começasse já falando um pouquinho dessa parte que eu vi em outro podcast você comentando, de quando começa essa coisa contratual e quando ela tem importância, com que idade a gente já vê atletas assinando contratos e que muitos pais não têm conhecimento, ou até mesmo assinam contratos que depois lá na frente vão dar problema. Então, com que idade o jovem atleta já deveria se preocupar com isso? Muito legal, vamos lá. Primeiro, Vitor, Bruno, ouvi, já que não é Felipe Souza, é Trunfão, também vou me valer aqui da nossa longa amizade para te chamar de Vi. Muito legal, e Bruninho, né? Exato. Muito legal estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Esses momentos são muito importantes para que a gente possa, de certa forma, dividir questões bastante relevantes para a estruturação, para a construção das carreiras, que é um tema que definitivamente não é simples. E a sua pergunta é muito oportuna, porque quando começa isso, né? Qual é o primeiro contrato? E não existe uma data exata para isso acontecer. A própria sistemática do mercado, o próprio desenvolvimento do atleta, aí ele vai sinalizar quando vai chegar o momento do primeiro contrato. Certamente, se o atleta já tem um destaque ali nas categorias de base, no sub-14, às vezes no sub-13, no sub-15, penso eu que não mais ali do que no sub-16, certamente vai ser abordado por um agente esportivo, né, um agente de atletas de basquete, que vai procurar esse atleta para representá-lo no mercado, para fazer a prospecção de clubes, para orientar na carreira, enfim, para dar esse suporte para a construção, para o caminho, para o desenvolvimento da carreira. Via de regra, portanto, o primeiro contrato que o atleta tem que assinar, o primeiro contrato que é apresentado ao atleta, e não somente ao atleta, mas também à sua família, porque quando você é menor de idade, você não pode assinar um contrato. Até 16 anos, você não pode assinar um contrato em qualquer hipótese. Entre 16 e 18, você assina em conjunto com os seus pais ou responsáveis. Então, esse primeiro contrato, normalmente, é o contrato de agenciamento, né, de uma figura, inclusive, muito importante na vida de qualquer atleta, que é o agente esportivo, o agente de atletas, que vai ser um guia, que vai ser uma pessoa muito, muito importante para as escolhas e para a orientação. Então, certamente, esse é um primeiro ponto da carreira de qualquer jogador. Perfeito, Trunfão. E, gente, é o seguinte, a gente está hoje ativando o modo DataVene aqui, depois de falar de mente, falar de físico, a gente trouxe muita gente legal aqui no Benite Quadra. E assim, o Felipe, ou o Trunfão, como ele disse, dá para explicar um pouquinho da formação dele, né? Obviamente formado em Direito pela Facamp. Agora vamos começar a subir a régua aqui. A gente está falando de uma pós-graduação em Direito Desportivo, isso que ele teve um em Direito Empresarial também, que eu até passei aqui, mas quis citar que eu acho que é importante. Estamos falando de Direito Desportivo Internacional no Instituto Superior de Direito e Economia, mestrado em Direito Esportivo, doutorado em Direito Desportivo. Então, assim, é o advogado que é realmente doutor. Então, assim, ele não é um convidado qualquer, né? E, Trunfão, é o seguinte, como é que você, assim, o cara que jogou, inclusive, com o Vitor, né, aqui de Campinas, a nossa cidade que une todos nós aqui, chegou, cara, tão longe, assim, obviamente que com muito estudo, como a gente viu aqui, mas como é que foi essa sua trajetória toda para você chegar no dia de hoje, assim, que até sócio do FSZ Advogados você é, enfim, conta um pouquinho dessa sua trajetória aí. Muito legal. Essa pergunta é muito interessante porque ela me traz de volta, né? Me conduz certamente àquele tempo em que eu joguei basquete, né? Eu joguei até os 22 anos, até o ano que eu me formei.
Eu joguei basquete em 2 clubes aqui de Campinas, no Cultura e depois no Regatas. Tive uma passagem rápida por um clube em Jundiaí. Aliás, eu conheci os irmãos do Vitor no Cultura. O Vitor ainda era muito pequenininho. E depois a gente se aproximou realmente no Regatas, que aliás tem até aqui, acho que vocês conseguem ver aqui na tela, tem uma camisa do Regatas aqui na minha sala, e eu acho que ela é muito simbólica do caminho que a minha carreira tomou. O esporte foi algo muito importante na minha vida. Eu digo que depois da minha família, obviamente, das minhas filhas, o esporte é a coisa mais importante que me aconteceu. Me permitiu, penso, me desenvolver enquanto pessoa, aprender muitas coisas, errar, acertar, mas sobretudo aprender muitas coisas, e me trouxe uma paixão pelo esporte que acabou, ou que é o norte da minha vida. Eu sempre digo, eu trabalho com esporte, é o meu ofício, tive a oportunidade de unir o direito com o esporte, mas eu também uso exemplos do esporte para educar minha filha, para discutir meu relacionamento com a minha esposa, para falar com o meu time no escritório. Então o esporte realmente ele tem um papel na minha vida muito importante, muito relevante. Eu não sei o que seria de mim sem o esporte. E o ingresso nessa área se deu logo após eu parar de jogar no 5º ano de faculdade, procurando ali o meu espaço no mundo, o meu lugar no mundo. Como você bem disse na minha descrição, eu fiz uma pós em Direito Empresarial, que de alguma forma a advocacia era levada, ou muito se relaciona a advocacia ao direito empresarial, e comecei a estudar, concluí a pós, aliás, eu aprendi bastante coisa, mas eu percebi que o que realmente fazia, me motivava, na verdade, que realmente mexia comigo era trabalhar com esporte. E eu sempre digo isso, eu também tenho a oportunidade de ser professor de graduação, de pós-graduação, e eu sempre digo sobre a importância da gente encontrar alguma coisa que realmente nos faça acordar e querer fazer aquilo, e sobretudo, dias difíceis acontecem em todas as profissões, mas aquilo que mesmo naquele pior dia, aquele dia que está muito difícil mesmo, que te dá até eventualmente uma ideia de desistir, você diz, não, eu não vou desistir, porque esse aqui é meu lugar. E você só vai dizer isso se você realmente amar e gostar muito daquilo que você faz. Porque se você gostar mais ou menos, num momento desse você vai embora. Então, eu penso que, eu não sei se eu escolhi o esporte me escolheu, mas também eu lembro que, eu acho que no fim do dia, essa minha história com o esporte, com o direito desportivo, o tempo que eu pratiquei, que eu joguei basquete, eu atribuo isso muito à minha família, especialmente minha mãe, que disse que eu tinha que fazer esporte e me levou com algum esforço na correria, né? Hoje eu sou pai, eu sei o quanto não é fácil, né? O dia a dia, mas a minha mãe que um dia me levou e me incentivou, eu muito tímido, mas muito mesmo, não queria ir, mas ela me incentivou a fazer esporte lá com 7 anos, e eu penso que foi ali com 7 anos que tudo isso se definiu. Óbvio que eu não sabia, mas eu não tenho dúvida que foi esse dia que foi o divisor de águas da minha vida, quando minha mãe me encaminhou para jogar basquete, isso determinou tudo que eu sou hoje. Cara, Tunfão, e você falou muito isso, né, da sua mãe que te colocou, eu acho que o esporte e os valores, né, o Bruninho sempre esteve muito com a nossa família e viu como o esporte ele molda um pouco essas famílias que estão desde cedo no esporte. E como a gente está falando um pouco dessa parte técnica de direito esportivo, quando o jovem atleta, né, começou a se destacar, ele vai para um clube, aonde você vê que existem falhas, talvez, dos pais, porque a gente, né, eu jogo basquete, você jogou basquete, mas a gente vê muito isso no futebol, contratos muito cedo na carreira de jogadores. Ou quando você está jogando no Regatas e, por exemplo, eu saí do Regatas e fui para Rio Claro, assinei um contrato. O direito hoje, esses contratos que se assinam de clube, formação e tudo mais, eles servem tanto para proteger o atleta, mas como proteger o clube também. E às vezes a gente assina porque eles são padronizados, vamos dizer assim, sem ter conhecimento. Tem algum ponto aí que você acha que os pais devem se preocupar mais na hora de levar uma criança, por exemplo, de 14, 15 anos, que sai do Regatas e vai para um paulistano, no próprio futebol, em outros clubes, que você vê esses pais deixando passar, achando que são contratos padrões e depois acaba tendo um problema futuramente? Esse é um momento muito,
a sua pergunta, na verdade, é muito oportuna. Porque a gente, quando eu digo a gente, né, acho que os pais e nós, enquanto envolvidos com esporte, não eu especificamente, que eu sou advogado, mas a gente falha no básico, no simples. Ainda que seja um contrato padronizado, e você falou uma coisa que é muito verdadeira. Muitas vezes o contrato é padronizado mesmo. Em regra, o clube vai definir como é esse contrato e você vai ter pouca ou nenhuma margem de ajuste. Às vezes isso realmente acontece, assim, desculpa, muitas vezes isso acontece, especialmente no começo da carreira. Quando o atleta já começa a ganhar alguma notoriedade, você consegue negociar os contratos um pouco mais, mas ainda assim o clube é um empregador. No fim do dia é uma relação de trabalho, empregador e empregado, e o empregador ele tem a vantagem econômica, e a vantagem econômica acaba sendo um norteador de quem vai ter mais força na negociação. Uhum. Mas ainda que se tenha um contrato padronizado, o que é fundamental é saber o que consta naquele contrato. Porque no fim do dia, é a ele que se vai recorrer quando houver uma disputa, ou quando o atleta quer sair, ou quando o clube quer mandar o atleta embora. E se você não sabe o que está acontecendo, você só vai atrás dessa informação quando o problema chega, você realmente, você é pego de surpresa. É uma situação completamente inesperada, porque você não sabia. Daí você vai dizer, poxa, mas eu assinei, era padrão, eu confiei, eu acreditei. Não, não. Você tinha que ter lido, você tinha que ter entendido. Ah, mas eu não sei se eu poderia mudar alguma cláusula se eu tivesse lido e questionado. Tudo bem, mas você saberia onde estaria entrando. Você saberia o que te Sim. esperava. Deixa eu Trunfão, só te cortando, porque eu escutei você falando no outro podcast sobre esse contrato de formação e muitas vezes aí o atleta quer sair, o clube não deixa e vocês fazem todos os... a multa pode chegar a 20 milhões, né? Tem uma coisa assim que eu vi você explicando. Só explica isso direitinho que até eu queria entender por que isso acontece. Explico, isso é super importante. As pessoas às vezes pensam que só o contrato de trabalho, o contrato do atleta que já se tornou profissional, é um contrato com um vínculo mais rigoroso, com regras mais restritas. Isso não é verdade. Mesmo antes de você se tornar profissional, a partir aí dos 14 anos, é possível que você celebre com um clube um contrato de formação, desde que o clube seja formador para fins legais. Tem uma regrinha lá na lei que diz o que é o clube formador. Se você chega nesse clube e você assina um contrato de formação, nesse contrato existe uma previsão que também vem da lei aqui do Brasil, né, da Lei Geral do Esporte, que diz que se você quiser sair desse clube antes de acabar esse contrato, você precisa indenizar o clube em 200 vezes todos os gastos incorridos pelo clube com você. Então, Vitor, vou me permitir aqui usar o seu exemplo. Você foi para um determinado clube, assinou um contrato de formação por 5 anos. E aí o clube, ele gasta com você, ele te dá alimentação, quando ele contrata um ônibus para levar esse time jogar em outra cidade, você é uma partezinha desse custo do ônibus. O técnico que dirige a sua equipe, você tem uma partezinha do custo do técnico, né? Digamos, o técnico dividido por cada atleta da equipe. Tudo isso é custo. A conta de luz, a moradia, a própria ajuda de custo, uma ajuda de custo de 200, 300, R$ 1.500. Tudo isso compõe esse custo do clube formador. E daí, de repente, o Vitor diz assim, poxa, mas eu não quero mais ficar aqui, eu quero mudar de cidade, quero voltar para Campinas, quero ir para outro clube. Daí esse clube formador, com quem você tem o contrato, vai dizer assim, tudo bem, mas pela lei, pelo contrato, você tem que me indenizar em 200 vezes tudo que eu gastei com você. E não é difícil o clube juntar um volume de gasto ali de 10 mil, 20 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil. Se você ficou 2 ou 3 anos nesse clube, imagina todo ano dividindo uma parte do salário do técnico, dividindo uma parte da conta de luz, uma parte do ônibus, do transporte, da alimentação e da sua ajuda de custo. Aí você soma, por isso que a gente chega no número, né? Se a gente fizesse, poxa, o clube gastou 20 mil reais. Daí você vai fazer uma conta de 200 vezes 20 mil reais. Quando é isso? 4 milhões? Acho que é isso. Quem fez bem sabe de Não matemática. vamos fazer conta aqui para milhões, ninguém ficar, 4 ninguém milhões, passar é isso aí. vergonha. 4 milhões, é isso mesmo. Então, eu tenho a desculpa que eu fiz direito. Então vejam. Então veja que uma indenização de um menino, de uma menina, eventualmente 16, 17 anos, que está num contexto desse contrato de formação, ela é de 4 milhões. E pode ser, dei exemplo de 20 milhões, que eu fiz uma conta ali se fosse 100 mil gastos, né? Enfim. Então,
Então, vejam, às vezes, na maioria, aliás, não é nem às vezes, na maioria das vezes, os pais, as famílias assinam esse contrato de formação porque, minha filha tem 14, 15 anos, é muito nova, nem é profissional ainda, esse contrato não tem nada demais. Até um dia que esse atleta quer sair do clube por alguma razão, e aí o clube fala, tudo bem, é só você me depositar aqui 4 milhões que você pode ir embora a hora que você quiser. Imagine o susto dessa família de se deparar com uma situação dessa. Por outro lado, se essa família já soubesse antes que tem esse custo, talvez não criasse expectativa, talvez tentasse um outro clube com o qual pudesse negociar o valor dessa multa. Porque vejam, o teto dessa multa é de 200 vezes o valor dos gastos, mas você pode pactuar que vai ser de 10 vezes, de 50 vezes, você tem espaço para construir outras equações, outros cálculos, né? Mas as pessoas normalmente se deparam com isso no momento da vontade, né? Do momento da rescisão. E eu vou dizer para vocês, isso é muito, muito comum. Eu não tenho dúvida alguma que se todos os atletas, e até vou me permitir aqui dizer, de todas as modalidades, analisassem antes os seus contratos, na pior das hipóteses, pelo menos, seriam menos surpresas. Você consegue ter controle, lidar melhor com as expectativas da sua carreira se você sabe o que você assinou. Sim. Perfeito. Ou é Inclusive, igual a família do Bruninho que pagaria aí 4 milhões tranquilo, não tem problema. Não, isso aí é meu sábado. Eu acho que é um gasto um pouquinho maior, mas ok, vai. Mas, Trunfão, você deu aí o caso da questão do atleta querer sair do clube e ter essa penalidade, certo? Mas e o contrário? E vamos pensar o seguinte, o clube não te paga, ele cortou sem motivo algum, o atleta tem alguma forma, enfim, de recorrer, eu não sei como que funciona, mas vamos pensar o lado contrário agora. O clube quer tirar e só tira. Como é que funciona aí nesse caso? Nesse contexto do contrato de formação, né, cujo objetivo é formar um atleta, desenvolver o atleta enquanto atleta, mas também como pessoa, existem alguns detalhes na lei que propiciam essa formação ampla e abrangente. Pela natureza desse vínculo, se o clube quiser mandar o atleta embora, manda a hora que quer. Português claro e direto, manda a hora que quer no contrato de formação. Quando o atleta se torna um profissional, e aí ele tem contrato de trabalho, ele tem uma relação de emprego com o clube, né, pensando no basquete, se o clube quer dispensar o atleta, ele deve indenizar o atleta em todos os salários que o atleta receberia até o final do contrato. Exemplo prático. Assinou o contrato de 1 ano com um determinado clube. Com 6 meses o clube falou assim, eu quero te mandar embora. Tudo bem, pode me mandar. Mas você tem que me pagar você tem que pagar os 6 meses restantes para acabar o contrato. Essa é a regra. Perfeito. Trunfão. E até quero... Fala aí, Vi. Fala. Depois eu puxo outra aqui. Tá, não, só seguindo esse caminho, existe alguma diferença ou você acha que a parte jurídica do Brasil ela é talvez mais evoluída que na Europa? Ou, por exemplo, você lida com os meus contratos, você trabalha fora do Brasil com vários atletas, outras, né, regiões. No Brasil, eu já vi muito jogador que é mandado embora no meio do contrato e vai atrás do contrato inteiro, quer receber isso. Aqui na Europa é um business muito mais louco, porque às vezes o time fala que te paga, mas vai te deixar encostado, então nenhum jogador quer ficar encostado e já faz um acordo rápido com o clube. Como você acha que o Brasil está nessa parte jurídica, por exemplo, o basquete nacional, para lidar com esses contratos? Porque eu vejo muito jogador que, sei lá, na época lá do Vasco, lá atrás, os caras ficaram anos para receber. Por que o cara fica anos para receber um salário depois de ser mandado embora ou o clube acabar? Só dá um feedback disso. Claro. Vou dividir essa sua pergunta em 2 respostas. Primeiro, o tempo de demora para receber, e esses casos em que há uma demora excessiva e, obviamente, inaceitável, mas isso tem a ver com a nossa justiça, o poder judiciário. Existem muitas demandas, né? Realmente é desumano o número de demandas para a quantidade de servidores. Dentro dos servidores eu incluo os magistrados, os juízes e as juízes. Então tem muito processo e, obviamente, existem também alguns problemas estruturais do poder judiciário
e a tramitação desses processos é muito lenta. A tramitação ou o prazo de duração desses processos, ele acaba sendo muito lento. Então, essas demoras que são casos famosos e notórios, né, de décadas para receber e para resolver, acontecem muito por conta da demora do Poder Judiciário. Então, isso é uma parte da sua pergunta. O segundo ponto, sobre a situação jurídica aqui do nosso país, né, dentro do basquete. Eu penso que a gente passa por um momento realmente de amadurecimento dessas questões jurídicas, de construção, alguns avanços que devem ser comemorados e algumas situações que a gente tem que lamentar. E vou dar um exemplo, né? Há 10 ou 12 anos, a Liga Nacional de Basquete entendeu que todo atleta e a Liga Nacional de Basquete é do masculino. Entendeu que todo atleta só teria condição de jogo, só poderia entrar em quadra por uma determinada equipe se tivesse um contrato de trabalho assinado e uma carteira de trabalho assinada. Isso foi um avanço que deve ser comemorado, ainda que já tenham se passado 10 anos, até hoje a gente deve comemorar. Isso foi muito bom, muito legal. Existem algumas outras situações que vêm depois e que acho que estamos, né, numa fase de, digamos, de amadurecimento nisso. Agora, por outro lado, e isso, na minha opinião, é de se lamentar, é o fato de que a Liga, a LBF, que cuida do basquete feminino, não tem essa exigência. Não tem a exigência de que as meninas, de que as jogadoras, as mulheres, as meninas, que elas tenham um contrato de trabalho e uma carteira de trabalho como condição de jogo. Então, vejam, a gente tem os jogadores, os homens, por uma exigência regulamentar, né, de regulamento de competição. Quando eles são contratados por um clube, eles estão inseridos automaticamente nessa proteção que é trazida pelo direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, ele é uma área, ele é um ramo protetivo do trabalhador. Traz garantias para o trabalhador, traz também para o empregador, mas ele nasce para proteger uma relação que é desigual, né? Que é desigual, é quem tem o capital, é o empregador, e o trabalhador que tem a mão de obra e que depende daquilo para viver. Então, os homens já começam as suas competições dentro desse ambiente protetivo do direito do trabalho. E aí eu pergunto, por que as mulheres não? Deveria ser feita a mesma exigência para as equipes do basquete feminino, porque as mulheres também têm. Então, eu entendo que esse é um ponto que tem que ser tratado com urgência dentro das questões jurídicas do basquete, Vi, como você acabou de perguntar, né? Que estágio, qual é a sua opinião de onde estamos? Para mim, esse é um ponto que tem que ser tratado com urgência. Trazer essa equiparação contratual dos homens e das mulheres. Veja que eu estou falando aqui, ó, das competições principais da Liga, né, do NBB e da LBF. Tem outras questões espalhadas por essa pirâmide toda, mas estou falando aqui das principais para identificar um ponto que eu entendo que merece imediata reflexão. Perfeito. Então, pensando no seguinte, você citou até essa questão do Brasil, né, dessas situações que ainda precisam melhorar, dos avanços também que tiveram, né, e até trazendo também essa questão que o Vitor colocou, pensando fora do Brasil, né, que eu acho que é interessante a gente também avaliar um pouco esses dois lados, assim. Até quando eu e o Vitor a gente estava conversando sobre o nosso bate-papo aqui, que é assim, o atleta jovem, enfim, até o que já saiu da base, ele tem o sonho de jogar nos Estados Unidos, de jogar na Europa, né? Mas o que só te contam depois que o avião decolou, vamos dizer assim? Tem alguma coisa ali que acaba ficando mais claro só depois? Tem algo que sente que ali também poderia ser melhorado? Enfim, como que funciona nesse ponto? Assim? Existe uma questão de fato, assim, né, não exatamente jurídica, mas que tem a ver com o jurídico, eu vou explicar, que só contam depois que o avião decolou. Nesse anseio de ir ao exterior, né, que é algo, né, a mídia, enfim, por inúmeros fatores, as pessoas muitas vezes nascem com essa vontade, né, e acho que esse é um lugar comum das conversas de qualquer modalidade. Às vezes a criança ou jovem, ele quer mais jogar no exterior do que jogar na seleção brasileira, né? Isso é uma coisa que infelizmente acontece, infelizmente no meu ponto de vista. E nessa vontade de ir logo para fora, as pessoas não perguntam antes para onde estão indo. No seguinte sentido, onde eu vou dormir, onde eu vou morar, o que eu vou comer, quem vai me receber no aeroporto. Quantas pessoas que eu já ouvi dizer, cheguei no aeroporto, não tinha ninguém para me pegar no aeroporto, eu não sabia para onde ir. Coisas básicas, mas que tem a ver com a sua
adaptação e com a sua inserção num novo contexto, em uma nova cultura, os desafios da língua, da alimentação. Então tem uma questão conjuntural que deve ser melhor avaliada. É claro, eu sei que existem possibilidades, existem circunstâncias e circunstâncias. Às vezes você não pergunta muito, senão não vai acontecer. Sobe e vai embora. Tudo bem. Né? Acontece, é mundo real. A gente precisa aqui pensar que tem um mundo real acontecendo, não só o mundo que está lá no livro, né? Enfim. Então, nesse mundo real, essas coisas acontecem muito. Mas a gente poderia explorar muito mais essa preparação. E essa preparação não significa assim, eu tenho uma proposta para jogar em tal país, então eu vou ficar um mês pensando se vale a pena, eu vou pesquisar, eu vou fazer uma viagem lá antes para ver como é o país. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Mas hoje é muito fácil a gente se comunicar. Eu não tenho dúvida que se alguém tiver uma proposta para ir jogar na Espanha, jogar na Europa, eu não tenho dúvida que o Vitor teria prazer de eventualmente conversar com esse atleta para trocar alguma experiência. Tem tal clube é legal, tem tal característica, a cidade não é muito boa, ou, nossa, é maravilhosa. Hoje a gente consegue ter acesso à informação. Isso, veja, não estou nem falando da questão jurídica, mas é um dado do mundo real. Né? Sim. Sob a ótica jurídica, eu volto no simples. Eu sempre digo, viu, Bruninho, Vi, e obviamente todos que estão nos vendo, a solução das coisas, a solução para muitas das coisas está no simples. Entender esse contrato, qual que é a garantia do seu pagamento, quanto tempo é o contrato, eu tenho que pagar multa se eu for embora, e vou dizer um erro que eu vejo, né, ou algo que passa batido que eu vejo muito, desculpa, é um erro sim, que eu vejo muito nos contratos. O jogador vai jogar na China, na Tailândia, na Venezuela ou no Equador, e está escrito ali no contrato que se der algum problema, quem vai resolver, o juiz que vai resolver aquele problema, né, é o juiz lá da Tailândia, ou o juiz lá da China, ou o juiz lá do Equador. Daí o jogador volta para o Brasil e diz assim, poxa, olha, eles me pagaram aqui um salário, eu quero cobrar na justiça. Fala, tudo bem, então você quer voltar lá para a Tailândia para entrar na justiça? Agora, se antes de assinar esse contrato isso é identificado, a gente usa os tribunais das federações internacionais. Então, no caso do basquete, existe lá o Tribunal Arbitral do Basquete, que tem lá o seu vínculo com a FIBA, né, que é a Federação Internacional do Basquete, e esse Tribunal Arbitral do Basquete, ele pode ser acessado por um atleta daqui do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, da onde quiser. Ou seja, você viabiliza a cobrança daquilo que não foi pago. Quantos atletas, Bruninho, Vi, que eu já observei que não receberam um valor que era devido, valor de salário que era devido, porque no contrato não tinha previsão de discutir esse caso na FIBA, mas sim na justiça daquele país, que é impossível você ter acesso muitas vezes. E aí eu quero fazer um adendo, na verdade, saindo fora aqui, a gente sempre, para os ouvintes, que ainda não são muitos, mas vão ser muitos no futuro, da pauta, porque o Trum falou, Bruninho, uma coisa interessante. Eu tenho um representante desde os meus 15 anos, né, agente. E um dos maiores erros nessa sua pergunta, quando você fez o que o cara não sabe até o avião decolar, é porque os representantes, em sua maioria, e agora eu gostaria que todos estivessem escutando isso, eles não fazem esse dever de casa para o atleta antes do atleta viajar. E eles deveriam, porque a única função que eles têm é esse bem-estar do atleta para que o atleta possa performar da melhor forma. E foi só quando eu tive um problema, o Trunfão sempre foi meu amigo, né? A gente se conhece do basquete há muitos anos, que eu fui buscar os serviços dele, né? Ainda bem que ele é bem barato, quem estiver precisando pode... E aí... brincadeira, pessoal. Mas aí, o que eu quero dizer é, um advogado, ele é completamente preparado para analisar todos esses pontos negativos, vamos dizer assim, e como solucionar a sua vida para seguir. E quando eu fui atrás do Trunfão, ele começou a abrir minha cabeça de uma maneira espetacular. Às vezes eu brinco com ele e falo, cara, você não quer ser meu representante, porque hoje os representantes, a maioria, são corretor de imóvel. O cara é um terceiro que fala com o clube, fala com você, assinou, ele pega uma comissão e vai embora. Eles falam que fazem mais, mentira. Então, assim, todos esses temas acontecem hoje, por isso
para os pais agora que vão escutar, para as crianças, porque muito representante vai para a arquibancada hoje ver o jogo do menino de 15 anos, termina o jogo, ele vai lá do lado desse menino, e o Trunfão pode falar se eu estou errado, e vai vender um monte de sonho para esse menino e depois para a família dele. E lógico, todo mundo com 15 anos quer escutar que vai para a NBA, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa e assina qualquer contrato. Quando na realidade, se você fala com um advogado antes, esse advogado, o Trunfo, por exemplo, vai te preparar, vai fazer você entender, olha, esse contrato tem essas cláusulas. Isso hoje é necessário. Então talvez um ponto jurídico, não tanto jurídico, mas estrutural que o Brasil poderia, e sairia dos atletas isso, é começar a ir atrás desses advogados antes de assinar qualquer coisa, e quando a relação com o representante não está muito boa, ir perguntar para o advogado, porque justamente é o advogado que tem essa capacidade de ver cada detalhezinho e falar, olha, aqui cuidado, aqui vamos fazer isso, aqui faz isso. Então assim, o Trunfão, quando a gente fez o primeiro trabalho junto, tanto que eu estava saindo de um time para outro, meu representante ficou puto comigo porque eu tinha mandado ele embora, queria cobrar a comissão. Eu precisei de um e-mail de 2 parágrafos do Trunfo que eu mandei direto para ele, como se fosse eu, né? O Trunfo preparou para mim. Ele nunca mais, meu representante, falou comigo. Ele desapareceu. Porque ele falou, realmente o Vitor sabe o que está acontecendo e sabe do que ele está falando. Então, assim, hoje não vai sair nenhuma pergunta disso, man. Depois você faz uma pergunta. É um desabafo, na verdade, que eu estou fazendo de que é necessário que os atletas e pais de atletas não dê tanta bola para o representante e vá atrás de um advogado antes de começar a fazer esses contratos, antes de começar a entender esse futuro. Porque muitas vezes é um advogado, principalmente às vezes se não for da mesma empresa, né, que do representante, que ele vai analisar de uma maneira imparcial o que está acontecendo. Porque, cara, eu já, assim, na minha vida, se eu não tivesse o Trunfão ali naqueles momentos, talvez eu tivesse caído num conto e pagado uma quantidade de dinheiro que eu não precisava pagar para um cara que não tinha nada a ver. Então, assim, isso é uma necessidade. Fica meu desabafo aí, Bruninho, segue o jogo. Perfeito. Bom, enfim, eu já mandei mensagem pro Léo Dias aqui, ele vai pesquisar pra gente, depois eu explicar quem são os brincadeiros. Mas, assim, realmente eu acho que é interessante entender essa questão de... Porque realmente é um sonho que se vende, né? E a gente tá ouvindo isso de um atleta experiente, que joga na Europa, que passou por clubes brasileiros, né? Então, você aí que é pai de um jovem atleta, ou você que é um jovem atleta aí que, de repente, já começou a ouvir alguma coisa de história assim, é sempre importante ter uma pessoa como o Trunfo para poder te ajudar e não cair em coisas que, de repente, você não precisaria estar caindo, enfim, eu realmente acho que deve mexer muito com o atleta, né? E falando nisso, então, para a gente sair um pouquinho depois desse desabafo do Vitor, é o seguinte, aqui é um assunto, Trufão, que me interessa, que é o seguinte, direito de imagem, cara. Eu sei a questão de direito de imagem para publicidade ali e tudo mais, mas quando a gente está falando de atleta, né? Vamos pensar assim, até o Vitor comentou, né? Às vezes você tem atletas jovens aí que já tem 10 mil seguidores no Instagram, enfim. Hoje já é algo que, com rede social e tudo mais, que talvez já se possa começar a discutir, né? O que seria, enfim, não sei da onde você quer começar essa história, Trunfo, mas o que seria o direito de imagem de fato nesses casos, assim? Né? É legal porque esse é um tema que tem algumas vertentes, né? Então, só para a gente excluir uma delas para focar na sua pergunta. Alguns clubes, especialmente os clubes já profissionais, com atletas profissionais, eles pagam os atletas de 2 maneiras. Eles dividem a remuneração do atleta de duas maneiras. Salário na carteira de trabalho, lá que eu dei exemplo do masculino, né, do NBB, e uma parte do valor pagam como se fosse direito de imagem, mas aí numa relação vinculada com o clube. Infelizmente, o direito de imagem nessa relação entre clube e atleta não costuma ser usado da maneira mais adequada, tanto que muitas das vezes a justiça acaba considerando que essa imagem é salário disfarçado, enfim. Mas fechando esse parênteses para a gente excluir esse assunto, porque acho que a sua pergunta é de um outro contexto, né? Você falou de redes sociais e tal. Esse é um tema crescente, muito importante e muito interessante, porque, de fato, alguns atletas com muitos seguidores, eles começam a ter a imagem como uma fonte de renda importante, começam a receber por isso, começam a ter contratos de publicidade,
por mais que seja um contrato de, eventualmente, uma permuta, enfim, mas começam a receber alguma coisa pela veiculação dessa imagem, fazer uma propaganda no Instagram, no TikTok, sabe-se lá. Então, isso também exige a celebração de contratos, e aí a gente volta para falar do impacto com o clube. Então, primeiro, existe a celebração de contratos com aqueles anunciantes, eventualmente, que vão usar dos serviços do atleta, que vão usar da imagem do atleta. E você começa a ter que colocar esses contratos em um contexto, que nem sempre é um só. Você precisa assinar um contrato sem criar um impedimento para assinar um outro, a não ser que seja uma empresa concorrente. Aí faz sentido ter uma limitação. Você precisa pensar, e aí é um planejamento de carreira, uma reflexão de carreira que eu acho super importante, saber com qual marca você quer aliar a sua imagem. Eu já participei de muitas reuniões com agentes, atletas e famílias, dizendo assim, olha, tem uma proposta da empresa X, de determinado segmento. Será que isso está alinhado, tem aderência com a minha imagem, o que eu quero ser para os meus seguidores, para os meus fãs, enfim, para a comunidade, para o ecossistema do esporte, e aqui no nosso caso falando de basquete? São reflexões muito importantes que devem ser pensadas em conjunto com essa equipe que cuida da carreira do atleta. Às vezes você não tem uma equipe tão robusta, você tem uma ou duas pessoas, mas você tem que pensar nisso, não pode ser uma decisão aleatória de forma alguma, de forma alguma. A gente já participei de reuniões em que havia proposta bastante interessante sobre a ótica financeira, mas pelo segmento, pela marca, não havia uma aderência do atleta. Então, era melhor recusar para manter aquela imagem que vem sendo construída com o tempo, né? Então, é importante ter essa reflexão, traduzir isso ou reproduzir isso de alguma forma nos contratos. Então, assinar contratos em que você faz uma publicidade, que você tem uma receita durante um determinado tempo, se você vai receber esse valor na pessoa física ou na jurídica, o que muda também, né? E também saber se o seu clube, se isso não vai prejudicar um contrato que você tenha com o clube. Porque se você faz um contrato de imagem para fazer uma publicidade na sua rede social, mas você também tem um contrato de imagem com o clube, veja, estamos falando de imagem nas duas pontas. Isso não pode colidir. É muito comum, por exemplo, quando um atleta que tem patrocínio de material esportivo, ele vai para um determinado clube, a gente inclua no contrato que, por exemplo, o tênis e fora dos horários de treinamento, o material esportivo pode ser do patrocinador individual. Mas, obviamente, durante os jogos, durante os treinamentos, tem que ser o patrocinador do clube. Então, são detalhes que têm que ser encaixados dentro desses contratos, dentro de uma visão global da carreira toda do jogador. Acaba sendo até, vejam, mais, o trabalho fica mais fluido quando você acompanha o trabalho de alguma forma e você consegue identificar Perfeito. Vi, deixa eu aproveitar só esse gancho, Fala. Desculpa te cortar. Eu queria que você contasse um pouco do seu lado, assim, eu acredito que você já tenha passado por essa questão de direito de imagem, ou questão de patrocínio com fornecedor esportivo, eu não sei se você pode citar nomes, mas enfim. E também, mesmo na seleção, em clube, eu queria que você me contasse alguma coisa da sua trajetória, que você teve que cumprir algo que estava em contrato, algo legal para os jovens atletas também saberem como é que é para um cara igual você que joga Europa, enfim, como que funciona essas questões? Não, eu posso... Enquanto ninguém me processar, eu vou falando o nome aqui, jogando todo mundo na fogueira. Ó, é o Vitor que tá falando, viu? Advogados, eu não tenho nada a ver com isso. Viu? O Tronfon é meu advogado, qualquer coisa fala com ele. Ah, então pronto, a gente tá bem aqui. Cara, não, então, essa parte de direito de imagem, eu ia até fazer a pergunta, porque eu realmente nunca entendi exatamente, por exemplo, o NBB, né, quando eu jogava no Brasil, tem vários jogos que você tá na TV. Eu acredito que a TV compra o direito de transmitir os jogos do NBB, e essa compra entra dinheiro para a organização. Eu não sei se quando eu assinei meu contrato, por isso eu falo, eu não sei, eu assinei o contrato que meu representante me passou, se eu tô deixando de lado esse direito de receber, porque a minha imagem está sendo de certa maneira usada, eu tô fazendo uma leitura leiga, tá, Tronfão, assim, eu não faço ideia, mas o que eu tô pensando é minha imagem está sendo usada, a organização, que é o Campeonato Brasileiro, tá ganhando em cima disso, eu não sei quanto, é pouco, eu sei que é pouco, mas a gente nada reverte pro jogador desse direito. Então,
É a primeira parte que eu não sei, e o Trunfão depois responde. E uma história interessante é que teve uma época, e cara, é engraçado até, né? Eu vou até fazer um adendo aqui. Meu pai sempre foi a pessoa que melhor negociou meus contratos. Melhor. Eu até assustava quando ele negociava meus contratos. Falava, pai, você vai... Tá doido? Quando eu era jovem, até meus... quase até eu ir pro Flamengo, eu tinha um representante, mas meu pai batia em cima dos contratos. E era interessante porque meu pai... Lógico, tem pais que pensam que o filho é uma estrela, não é. Mas ele sabia o meu valor. Ele fazia um estudo de mercado, ele entendia, ele batia de frente com os caras e ele conseguia contratos fortes. E em uma dessa, a gente conseguiu um contrato da Embratel. A Embratel estava pegando, antes das Olimpíadas do Rio, por um período, alguns atletas jovens e tal. E a única coisa que esse contrato pedia era que eu usasse um bonezinho. Você lembra, man? Que eu colocava um bonezinho da Embratel, vocês lembram? Eu quero esse boné, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha um bonezinho da Embratel que eu colocava... Aí não sabia se eu ia vender alguma coisa na quadra ou se eu ia dar entrevista. Só que Faz um 21. eu tinha que colocar para dar entrevista no meio do jogo depois. Só que na época o Sport TV, a Embratel não era um patrocinador da... Então, na primeira vez que eu coloquei, saiu o boné inteiro no jogo de TV. No segundo e no terceiro jogo, os caras começaram a focar na minha cara, pra não aparecer. Famoso plano feijoada, só nariz e orelha. Isso. Aqui, assim, ó, Aí eu comecei a baixar. Quando eu colocava, enfiava o boné na minha cabeça. Tipo assim, o cara ia ter que entrevistar só minha boca, né, na TV, pra aparecer o Embratel. E aí chegou um comunicado falando que eu não poderia. E a gente meio que teve uma briga ali, porque meu pai foi analisar contrato, falar, e nada falava que eu não poderia no meu contrato, né? Então, assim, foi uma história engraçada que eu fiquei por um tempo e eu continuava colocando. E eles tinham que fechar minha cara, porque, assim, não tinha nenhuma multa estabelecida, né? Não é que nem o Jordan lá na época que ele usou um tênis. Estamos falando de NBB, eu jogava em Limeira, né? No Volucato. Ninguém via, assim, não tinha muita, acho que... Mas eu nunca soube. Então, eu deixo pro Trunfão para me explicar. Por exemplo, os atletas deveriam receber direito de imagem, eu digo, de televisão, por exemplo? Ótimo, ótimo. Sim, aí é uma distinção. A gente falou aqui de direito de imagem, muito relacionado ao atleta em si, digamos, a figura do atleta, né? Então a gente falou das redes sociais do atleta, do contrato dele com o clube, que pode ter uma parcela de imagem, eventualmente e tal. O que você está se referindo, Vitor, e trazendo um exemplo bem importante, muito bom, ao que a gente chama de direito de arena, né? A legislação chama de direito de arena, que seria, digamos assim, uma imagem conjunta, uma obra conjunta. Então, quando passa um jogo na televisão, então, sei lá, né, Flamengo e Pinheiros, né, 2 times aí que você jogou, passa lá Flamengo e Pinheiros. Aquilo é um espetáculo composto por 2 agremiações. E essas agremiações, elas precisam autorizar a transmissão, tá na lei. Como você disse, né? A TV passa, ela paga alguma coisa, pouco, muito, alguma coisa ela paga. Desse valor que a televisão ou o streaming, quem quer que seja, paga para essas equipes, para que essas equipes autorizem a utilização dessa imagem conjunta, chama-se direito de arena, e desse direito de arena os atletas têm direito a 5%, a serem divididos entre aqueles participantes daquele jogo, daquele espetáculo esportivo. Vou dar um outro exemplo, assim. A não ser que esse 5% é igual a zero, eu nunca recebi nada. É só para deixar claro, viu? Assim, aí a gente tem um contexto muito importante de se tratar nesse assunto, né? Esse 5%, ao que parece, em alguns momentos nessa história, para a gente pegar aqui dessas competições brasileiras, em algum momento houve algum pagamento. Vamos supor que em algum momento houve algum pagamento. E os atletas teriam, sim, direito aos 5%. Mas se eles eventualmente não foram lá pedir, não sei se também haveria um pagamento espontâneo e voluntário. E isso traz, e se vocês me permitem dizer isso, me traz o seguinte, aquilo que eu falei na abertura desse nosso bate-papo, a importância de, nesses momentos, a gente poder compartilhar esses assuntos e compartilhar regras e entendimento e conscientização. Será que todos os atletas sabem que têm direito a 5%?
Porque se souberem, talvez muitos de vocês, decidam perguntar dos 5%. Se todo mundo for perguntar, talvez a liga, sei lá, as organizadoras dos eventos sejam obrigadas de alguma forma a dizer. Se for uma pessoa só perguntar, talvez aquilo passe batido. Agora, se todo mundo for perguntar e cobrar, isso ganha corpo. Então, a gente não pode esquecer que é um mercado que, no fim do dia, ligas, clubes, atletas, todo mundo quer que o esporte, pelo menos em tese, né? Todo mundo quer que o basquete vá adiante, que seja cada vez melhor, que seja um mercado cada vez mais robusto. Mas existem também conflitos de interesses internos, né? O clube tem interesse, o jogador tem outro. Existem interesses convergentes e outros que não convergem. Provavelmente vocês atletas, cobrarem o percentual de direito de arena, claro que isso interessa muito a vocês, mas talvez aquele que tenha tirado o cofre não queira tanto. Então, se vocês não forem pedir, talvez fique como está, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser conversado, porque ao mesmo tempo, né, você comentou até da parte contratual do feminino, aonde está a linha também, porque eu acredito que se hoje os atletas fossem brigar por esse 5%, o cara fala, cara, a gente não vai pagar, a gente não vai transmitir. Assim, muitas vezes o poder de negociação, para fazer a negociação, acho que você como advogado entende melhor que eu, você tem que estar numa situação boa para negociar o que você quer e saber até onde você quer pisar no calo daqueles que estão pagando. E eu vejo que essa organização falta muito por anos. Eu vi o pessoal tentando criar essa associação de jogadores, né, uma associação de jogadores no basquete nacional, e a gente tinha reuniões, eu fui quando era jovem várias, e a única pergunta que os atletas faziam, então fica aqui também outra coisa para os atletas, né, entenderem, a única pergunta que eles faziam mas se não estiver pagando, todo mundo vai fazer greve? E, cara, existia 1 milhão de coisas para serem feitas ao mesmo tempo que só lidar com o salário atrasado. E ninguém conseguia sair desse plano, porque também, quando você está lidando com pessoas que estão vivendo mês a mês ali, então, é lógico, né? Quando a gente fala do Brasil como um todo, né? Ainda mais esportes que não são o futebol ali de alto nível e tal, tem muitas coisas, mas sim, concordo com você. Eu nem sabia dessa regra de 5%, por exemplo. Hoje, eu não sabia. E eu tenho certeza que ninguém sabe. Ou os que sabem, dá trabalho também, né? Eu acho que para mudar essas coisas, você tem que estar disposto a ir além e fazer e tal. E isso é complicado. Mas sim, hoje, 5% eu iria atrás, com certeza. Dá tempo ainda, Trunfão, ou já foi? Sempre dá. Ah lá, é isso. Ó, inclusive, é o seguinte, o Vi me mandou aqui 2 casos pra gente falar sobre questão jurídica aqui, e eu acho que esse primeiro caso que eu queria trazer para você analisar, Trunfão, tem a ver um pouco, só que agora com o lado oposto. A gente tá falando aqui de repente, o clube que não repassou os 5%, enfim. Então é o seguinte, o Vi trouxe 2 histórias que ele queria saber um pouco da sua opinião aqui. E esses casos são, enfim, verdadeiros, né? Só pra gente dar esse check aqui. São verdadeiros. Tá, casos polêmicos aqui, viu? E é o seguinte, vamos pensar no outro caso agora. Pode mudar o nome, não tem problema, mas são verdadeiros. Então, eu vou fazer o seguinte, até pra gente não ter problemas jurídicos. A gente vai falar supostamente, né? Pra eu não ser acusado de nada. Em 2025, teve um atleta brasileiro de esportes que ele publicou uma foto de uma bomba atômica depois de perder para uma equipe japonesa, tá? A Honda, que todo mundo sabe que é japonesa, né, era patrocinadora do time já há 6 anos, encerrou a parceria imediatamente pela questão da postura de um atleta dessa equipe, né? Vamos pensar aqui no caso, não é a equipe como um todo, a gente não está falando da instituição, a gente está falando de um atleta. E, inclusive, os colegas ali de equipe dele, que não tinham nada a ver com isso, acabaram tomando junto essa baixa de patrocínio, né, que tiveram. E o jogador tinha menos de 1 mês na equipe, inclusive, e um único print destruiu uma parceria de 6 anos praticamente, né? Do ponto de vista jurídico, o que acontece quando um atleta com patrocínio posta algo polêmico? Ele pode ser processado, o clube se ferra também num sentido jurídico. Nesse caso, como que funciona essa matemática jurídica? Escolheram bem o caso, hein? Não é, Vitão?
Eu fui atrás, demorou bastante para fazer essa busca, foi difícil. Para dar um exemplo do tamanho desse problema, antes de falar do caso concreto, né, de comentar o caso concreto, mas vejam, o Comitê Olímpico Internacional tem uma regra, a regra 50, que restringe, tem lá uma listinha ali de restrições, mas digamos assim, manifestações políticas, por exemplo. Os atletas que estão no ambiente olímpico não podem se manifestar politicamente. E aí vem aquelas perguntas, né? Mas, poxa, mas ele foi no Twitter ou no X, é uma rede pessoal, é uma rede social pessoal do jogador. E essa proibição do COI, ela alcança a rede social do atleta. Então, essa discussão que vocês trazem é uma discussão realmente bastante polêmica e controvertida. De qualquer forma, nesse seu exemplo, nesse seu suposto caso, Bruninho, realmente, se você, dentro de um contrato de imagem, um contrato de patrocínio, que o patrocínio ele envolve a divulgação de imagem, penso eu que pelo porte da empresa, pela projeção do atleta, era um contrato bastante detalhado. E certamente existiria uma cláusula de que as pessoas deveriam respeitar, dentro das suas mensagens e manifestações, deveriam observar uma linha de conduta, não fazer nada ofensivo, nenhuma a, alusão a uma situação, a um potencial crime, um mal feito, ou uma situação triste, lamentável, enfim. Então faz todo sentido que essa violação a esse pacto, a esse contrato, tenha ensejado a rescisão dele, pela gravidade, como você disse, né? A fábrica, uma empresa japonesa, enfim. Então, muitas vezes, essa empresa, até para proteger a sua imagem publicamente, ela precisa se posicionar de maneira contrária a algo que foi feito envolvendo, de uma certa forma, o seu nome, então ela precisa tomar uma medida. Então, me parece uma medida, óbvio, sem conhecer contratos e detalhes do caso concreto, mas uma medida super razoável, possível e aceitável juridicamente. Perfeito. Tronfão, Vi, você quer citar fala aí, segue aí, Vi. não, eu quero só, porque você falou, e é verdade, quando nas Olimpíadas agora do Rio, fica claro, a gente tem várias coisas de conduta e uma delas você não pode, entre outras, né, você não pode ter nenhum tipo de, fugiu a palavra, né, mas coisas políticas, escrever manifestações, isso, políticas, nas redes sociais durante aquele período. E eu queria que você entrasse um pouco na sua opinião, Tronfão, assim, na sua opinião sobre esse tema, lógico, da parte jurídica. Eu acho que os atletas não deveriam se expor quando eles não sabem do assunto. Começa por aí, né? Então eu vou até falar porque uma vez eu fiquei puto, assim, porque eu escutei um monte de jornalista falando os atletas precisam se manifestar e tal. E eu pensando, cara, não, lógico que não. Por que você vai se manifestar sobre algo que você nunca leu um livro, você nunca foi atrás, você só viu coisa pelas redes sociais, Instagram. Eu não tô falando que ele não pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu sou do free speech, eu sempre fui e sempre vou ser. O que eu tô falando a gente, muitas vezes, e jornalistas conhecidos, olha que bonito o cara se manifestando. Cara, a gente tem que se manifestar sobre coisas que a gente tem conhecimento, porque a partir do momento que você tem uma plataforma com 10 milhões de seguidores, você sai falando de política e a verdade é que a maioria, porque eu sei e eu conheço, a maioria não tem nenhuma ideia do que está falando, não conhece contexto histórico, não conhece o que está acontecendo, a realidade dos processos, porque você não está dentro do que está acontecendo, e você se expõe lá porque todo mundo quer aparecer, na verdade é isso hoje, todo mundo quer aparecer. Mas a minha pergunta para você, Tronfão, você acha que juridicamente eles têm esse direito, por exemplo? Você? É muito difícil essa resposta. Eu não gostaria de te deixar sem resposta, mas ela é realmente muito complicada, porque eu entendo que o clube ou a organização esportiva, ela pode, de alguma forma, criar alguns limites, impor alguns limites. Acho que o Bruninho deu um exemplo que, na minha opinião, no meu entendimento, é um limite que, de fato, é justo, é factível, é juridicamente possível, né? Então, veja, para alguns casos extremos, acho que todo mundo vai dizer que o clube ou a organização
estão corretos de punir o atleta que fez alguma manifestação. O difícil são aqueles casos que são limítrofes. Eu também, a minha tendência é ser a favor da liberdade das pessoas falarem o que quiserem. Muito embora, e eu digo isso muitas vezes para os meus clientes, saibam que quando você fala o que você quer, você não vai controlar a consequência. Então é melhor pensar bem quando você é uma figura pública e vai se manifestar. Mas quer falar, fala, enfim, fica à vontade. Eu também sou a favor da liberdade de expressão, de opinião, obviamente, sem respeitando o direito alheio, né? Mas você pode se manifestar. Agora, o quanto o clube ou a organização esportiva pode limitar? Eu penso que quando você vai, por exemplo, as redes sociais de um atleta nos Jogos Olímpicos, puxa vida, qual o problema se a rede social é dele? Por que eu tenho que chegar nesse ponto? Diferente entrar numa competição, subir ao pódio e ir lá fazer algum gesto, usar alguma roupa, algum traje alusivo, alguma Sim. situação. Ali você está no ambiente regulamentado do movimento olímpico. Ali as restrições em regra vão se justificar. Agora no seu Instagram, no seu TikTok, no seu Twitter ou Sim. X, aí eu acho que a gente começa já um certo exagero. Perfeito. Trufão, seguinte, infelizmente a gente está chegando no final desse episódio 6 do BNT Enquadra, né? E assim, até para já deixar claro para todo mundo, se vocês olharem na descrição aqui, seja no corte ou seja no episódio completo, temos as redes sociais do Felipe, também conhecido como Trufão, tá? Então vai estar tudo aqui para você encontrar ele no Instagram e etc. Trufão, seguinte, agora que a gente está chegando no final, tem uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que ela vale tanto para o lado como amigo, quanto para o lado se fosse um jovem atleta hoje, tá? Que é o seguinte: se você pudesse ser advogado do Vitor Benite, de 18 anos de idade, o que você diria para ele no primeiro dia? Óbvio que a gente pode brincar aqui com a questão da amizade, mas eu também queria que você trouxesse algo pensando num jovem atleta ali que vai começar a carreira, enfim. Mas primeiro fala do Vitor, depois traz a mensagem bonita aí. Olha, eu diria, não demore para me ligar. Não demore para me ligar. E aí a gente tem que ter uma associação do advogado, não só do advogado, mas os profissionais que são importantes para a construção de uma carreira. Se conecte logo com eles. Não ligue para o advogado só quando tiver um litígio, quando tiver uma briga, uma disputa. Entenda antes. Obviamente que a partir da perspectiva jurídica, mas a gente vive e trabalha no meio, a gente começa a entender um pouquinho do funcionamento do mercado. E eu acho que isso pode agregar. E o Vitor, eu estou dando a resposta nesse sentido, porque ao longo da nossa conversa, o Vitor se lembrou de uma conversa que nós tivemos no momento em que ele estava numa situação de conflito e que ele tinha que tomar uma decisão, e ele trouxe aqui, né, nas palavras dele, que foi importante, às vezes, ouvir uma opinião de quem vive o mercado sobre a perspectiva jurídica e que talvez ele não imaginasse que pudesse, em algum momento, encontrar ali uma saída. Ele não tinha muita clareza, mas depois isso clareou a vida dele. Então é importante você criar essas conexões, você ouvir, né? Muitas vezes o profissional ele vai também participar dessas reflexões do planejamento de carreira, de fazer melhores escolhas, de entender os contextos de um país ou de outro, de um clube ou de outro. Vou dar um exemplo aqui, singelo. Há 19 anos trabalhando com direito desportivo, e eu digo, né, e eu considero que eu vivo o esporte há 34, 35 anos, mas há 19, 20 anos dentro do esporte, eu já consigo identificar um clube, por exemplo, que é um clube cumpridor das suas obrigações, ou falando em português mais claro, clube que paga, clube que não paga, clube que enrola, clube que dá trabalho para receber, clube que tem esse ano, não tem o ano que vem. A gente começa a aprender isso, a gente absorve isso ao longo da nossa trajetória. Então, eu diria, Vitor, me liga logo aí que eu acho que eu posso te ajudar. Perfeito. É isso, né, Vi? Chegamos ao fim de mais um episódio. É isso, eu gostaria que fosse muitas horas, mas já falei pro Trunfão que a gente vai fazer isso no estúdio, os três juntos, para ser um episódio mais longo. Acho que tem muita coisa que precisa entrar. Vou puxar um pouco o saco agora. Trunfão, obrigado. Não falo só por falar, você sim é um dos advogados hoje esportivos mais condecorados e talvez com uma qualidade fora de série. Uma pessoa maravilhosa, um amigo que eu tenho, então fico feliz de ser um amigo, poder trazer podcast.
para estar junto com o Bruninho, que é outro cara também que está levando esse projeto de uma maneira maravilhosa para os pais, para os jovens atletas, que a gente quer ir crescendo com pessoas que agreguem. Então, Trunfão, obrigado de coração, velho. É sempre um prazerzaço estar com você. E mais um episódio, man, de sucesso. Vamos que vamos. É isso. Obrigadão, Trunfo, por ter participado com a gente. Obrigado, pessoal. Fiquei muito feliz, uma hora muito, muito gostosa, muito prazerosa estar aqui entre amigos. E eu quero, assim, depois a gente vai marcar esse episódio no estúdio, vai ser um prazer. Mas eu quero ver também se eu vou te visitar antes, que é um prazer ir te visitar também. Obrigado, gente. É isso aí. Exato. Valeu, exato. valeu, E, galera. Trunfão, é o seguinte, depois eu vou precisar do seu serviço, porque o Vitor me humilhou em quadra no dia que a gente fez um contra um lá no camp dele. Inclusive o camp que tá chegando em breve, né, Vi? Tá chegando em breve, 16, 17 e 18 de julho, o site já está no ar, benitenquadra.com.br, as inscrições estão abertas, esse ano vai ser muito mais top, então assim, ó, já tô com uma das camisetas, tenho garrafinha, a gente vai ter um monte de coisa diferente e vamos, que vai ser top. Exato, clica aqui na descrição desse episódio que tem o link para você adquirir a sua participação no Benite Enquadra. A Scopo Filmes vai estar lá com certeza, né? A Scopo que participa desse projeto junto com o Vi. Pessoal, então obrigado vocês que acompanharam a gente nesse 6º episódio. Em breve, mais episódios do Benite Enquadra. Vi, obrigado. Trunfão, obrigado. E até a próxima, galera. Valeu!